hoje daremos continuidade à unidade 3, né, sobre educadora alimentar. E hoje nós contaremos com a professora Caroline. Tudo bem, professora? Olá, professora, tudo bem? Tudo Olá a bom. todos os alunos, todos os tutores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, né, desse nosso módulo. Então, vamos ver o que a gente tem de novidade para hoje. Vamos lá, então. Educadora alimentar. Contando com a professora Ângela, professora formadora e professora Caroline. Então, o objetivo da nossa aula, nós vamos analisar a importância do técnico de alimentação escolar como um educador e compreender a importância do atendimento aos estudantes com necessidades nutricionais especiais. Então, na aula anterior, vamos fazer agora uma recapitulação sobre a aula anterior. Então, nós falamos sobre a importância do técnico em alimentação escolar, nós falamos das dificuldades que vocês encontram em relação ao quantitativo de pessoas para executar o trabalho, que é uma equipe pequena. Então, quanto menor a equipe, maior a demanda de trabalho e maior a sobrecarga também, uma vez que os trabalhos são repetitivos, requerem movimentos repetitivos. Falamos da legislação 11.947, a 26, a resolução 26 da merenda escolar. Falamos sobre a 465, que são as atribuições do nutricionista no âmbito do PNAE. Falamos da importância da execução da atividade de vocês, técnicos, dentro desse contexto. E que vocês podem se aproximar, ir até o encontro do nutricionista uma vez para melhorar ou sugerir aquela questão dos cardápios que nós sempre falamos, ou seja, melhorar, adequar o cardápio com alimentos, com produtos naturais, com produtos saudáveis, não é, professora? Isso mesmo, nós vimos, né, qual seria realmente a importância desse profissional dentro das escolas, né? Nós vimos que vocês são de fundamental importância e que é por isso que a gente insiste para que vocês coloquem em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui durante os módulos. E como a gente já está quase finalizando o curso, então esse é o momento que a gente realmente quer ver, quer ouvir as experiências de vocês. Então, mande para nós as experiências que vocês já conseguiram realizar, né, dentro do seu ambiente de trabalho, para que a gente possa compartilhar aqui com os outros colegas, né, professora? Com certeza. Então, hoje nós vamos continuar, vamos dar sequência àquela aula partindo dessas explicações aqui. Então, a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela prevê que para os alunos que estudam em escolas de tempo integral, sejam servidas no mínimo 3 refeições. Então, nós temos cardápios de sugestões, da aula anterior, de sugestões de cardápios simplificados, e agora nós vamos falar da questão de aulas de tempo integral. Então, escolas que oferecem esse tempo integral. Nós vamos passar para uma sugestão. Então, essa sugestão são no mínimo 3 refeições que é para ser ofertada para o aluno. Então, aqui nós vamos ter a refeição e aqui na sequência os dias da semana. Prestem atenção, aqui seria um lanche, um almoço e outro lanche. Então, o que preconiza essa refeição ou essas refeições em tempo integral, das escolas em tempo integral? É que sejam servidos 2 lanches e uma preparação principal. Obviamente, é interessante que a escola adeque essa questão do horário com a sua realidade. Então, a escola em tempo integral, o aluno ele vai ter uma refeição, um lanche no turno em que ele estuda, né, e de repente vai ter uma mais tarde e outra no contraturno, ou seja, no turno posterior a das suas atividades regulares, que ele vai desenvolver outro tipo de atividades ou oficinas. Então, nós vamos ter esse exemplo aqui, ó. O lanche do horário normal de aula de um aluno. Numa segunda-feira, nós vamos ter esse biscoito manteigado com leite com café. E no almoço, um arroz, feijão e charque. E já no lanche do horário de contraturno de aula, um arroz doce. Então, vocês observem. 1, 2, 3 preparações. Aí eu pergunto, vocês, na escola em que vocês desenvolvem as atividades de produção de alimentação, existe o programa Escola em Tempo Integral?
se existe, vocês estão ofertando essa questão das 3 preparações, né, professora? Isso é muito importante, né? Como a gente viu, dependendo, né, do tipo de ensino que a escola ela ofereça, vai haver uma mudança nesse cardápio e ele deve ser seguido. Então, se não estão cumprindo em sua escola, então você deve realmente conversar com o seu gestor e falar que você sabe, né, professora, que existe isso em lei, que isso deve ser cumprido, porque a gente está vendo aí que esses alunos, né, que permanecem na escola em tempo integral, realmente eles precisam de uma alimentação a mais. Então, é por isso que nós temos 3 refeições. Isso mesmo. Então, vamos seguir aqui só mais um exemplo. Então, nós temos o exemplo da segunda, da terça, vamos ver o da quarta. Olha, um biscoito de maisena com suco de uva e uma fruta, olha aqui. Aí, o almoço seria um baião de 3, olha, salada de alface com tomate. E o outro lanche, que é no horário contrário, biscoito de leite e uma vitamina de banana. Então, vocês conseguem visualizar assim a diferença? São aqui da sugestão, lembrando que são sugestões, tá? De 2 preparações mais leves, mais práticas e de uma preparação que a gente pode falar de principal, não é, professora? Isso, que geralmente é a refeição salgada, né? E como a gente viu, ó, para vocês verem esse modelo desse cardápio aí, como acontece, né, nas escolas de vocês, que a gente tem o quê? 2 ou 3 refeições doce, né? Mas que isso não pode ser rotina, né? Não pode ser todo dia só refeição doce, porque é mais fácil de fazer. Não, nós temos que ter a salgada também. Isso, e geralmente o que se preconiza é que sejam as 3 salgadas e as 2 doces, né? Então, nessas 3 salgadas, você pode ofertar essa questão dos legumes, das verduras e nas outras as frutas também. Então, vejamos aqui um exemplo da sexta-feira. Pão de brioche, olha, com carne desfiada e suco de pêssego. Isso aqui é uma preparação, um lanchinho. A preparação principal, o arroz com peixe, olha só, couve refogada, seleta de legumes, e o outro biscoito amanteigado e vitamina de banana. Então aqui são sugestões, lembrando que se vocês tiverem sugestões também, vocês procurem o responsável, nutricionista do local onde vocês trabalham, para que de repente, quem sabe, seja adaptado ou até inserido nessa questão do cardápio. Então, as refeições, a quantidade de refeições para a escola em tempo integral, 3 preparações, tá? Então, o módulo fala que não é só o tempo de permanência dos alunos na escola que define os cardápios especiais, tá? Então, ali seriam cardápios especiais. Nós temos em escolas estudantes que possuem necessidades nutricionais especiais, como os portadores de diabetes, intolerância à lactose, doenças celíacas, entre outras. E em situações específicas, como alunas, gestantes e lactantes que precisam ter cardápios diferenciados, tá? Então, nós temos que ver essa questão. Agora existe a legislação que é justamente isso, para dar apoio para que realmente seja ofertada essa alimentação para essas pessoas com essas necessidades alimentares especiais, tá? Então, é preciso promover o acesso desses alunos a uma alimentação adequada à sua necessidade nutricional, quer seja ela provisória ou ela permanente. E aí, a gente questiona, na sua escola, vocês já sabem se tem algum aluno que tem esse tipo de necessidade alimentar especial? Não? Se não, tente verificar. Por quê? Porque existe uma legislação, tá? E essa legislação é essa daqui, ó, a 12982, de 28 de maio de 2014. Então, ela dispõe sobre o quê? Sobre o atendimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou condições de saúde específica.
né? Então, não é interessante a gente ter um aluno em uma escola, uma escola que tem um quantitativo de alunos, e dentre esse quantitativo você ter um percentual muito mínimo de crianças que têm essas necessidades e em pleno horário de recreio, de merenda, você vê a criança ali isolada por não poder compartilhar daquele momento de socialização, né, professora? Então, o que essa legislação vem oferecer é isso, é servir a todos, né? Por igual, porém com um atendimento individualizado, um atendimento em que de repente vai atender essa necessidade nutricional do aluno, não é? Isso, o que é interessante é que vocês coloquem isso realmente a conhecimento, né? Seja dos alunos ou dos seus responsáveis, porque como a professora falou, ainda tem muitos pais que não sabem disso, né? E o que eles orientam? Devido seja uma doença celíaca, né, ou uma intolerância à lactose, os pais orientam em casa que as crianças não se alimentem na escola, porque eles não têm esse conhecimento que elas têm o direito de receber uma alimentação diferenciada. Então, já que você sabe, né, que existe uma lei, você pode estar orientando esses pais e esses alunos, né, professora? Isso. É onde, vocês lembram bem, o acesso à informação, professora. Então, o acesso à informação realmente é interessante. Então, fazer com que esse aluno também, ele tenha essa oferta. Então, como a professora falou, existem pais que não sabem desse direito, né? Existem pais que não têm condições de ofertar, fazer com que o aluno leve para a escola aquele alimento que vai atender a necessidade em consequência da condição financeira, e às vezes a criança fica sem se alimentar durante longo tempo. Então, o PENAI não quer isso. Então, baseada nessa legislação, ele quer essa oferta universal, né, de forma igualitária, com equidade, então servir a todos, obviamente atendendo a necessidade especial de cada aluno, não é verdade? Agora, nós também sabemos que existe aquela questão da dificuldade dos profissionais, então vai ser uma questão de gestão de cada escola, gerenciar esse controle, essa oferta dessa alimentação. Da mesma forma que existem escolas que não sabem que tem alguns alunos com essas necessidades alimentares especiais. Por outro lado, já existem outras escolas que recebem formulários, esses formulários que é para serem preenchidos pelos pais. Esse formulário ele vai fazer um questionamento aos pais, perguntando: seu filho é portador de diabetes, por exemplo, seu filho é portador de pressão arterial, de intolerância, tem os tipos de doença, e que, se o pai realmente souber, ele vai marcar e vai levar ao conhecimento da escola. A escola tem que ter, é interessante que a escola tenha isso na pasta individual do aluno, para depois tomar as devidas providências, encaminhar, obviamente, essa demanda de alunos à secretaria e ao profissional nutricionista, para que seja, então, assim, elaborado esses cardápios de forma a ofertar essa alimentação atendendo a necessidade do aluno, né, professora? É isso mesmo. Então, é interessante você ir atrás, né, dessa orientação de um profissional, para que você possa realmente estar servindo uma alimentação com segurança para esses alunos, e não apenas, né, professora, eu acho que isso não faz mal, eu acho que isso faz mal. Então, o interessante é que você procure realmente uma orientação profissional para que você possa desenvolver seu trabalho, né, da melhor maneira possível. Lembrando que não é assim, um pai chega e diz: eu acho que, como a professora falou, eu acho que meu filho tem isso, ou então a própria criança já tem mais ou menos o entendimento: eu acho que eu tenho isso. Não é, tem que ter o documento, tem que ter um laudo atestando que realmente aquela criança tem isso, né? Aí vocês podem estar questionando: sim, professora, mas como que nós vamos saber? Como que a gente vai ter acesso? De repente, vocês podem estar se informando com o gestor, e se a escola, ela realmente tem esse documento, porque vai haver escolas que não terão, vocês, de repente, com uma conversa com o gestor, poderão ter acesso, né? É um questionário simples, básico, que essa coleta de dados geralmente é feita basicamente em duas situações que eu posso dizer assim específicas. Uma é no ato da matrícula do aluno.
todo ano, que é quando você tem um contato com o pai, né? E outra reunião de pais, que é bem interessante que você atinja esse público. E é interessante a escola saber e conversar com pais sobre isso, né? Então a escola tem que trabalhar junto, porque é responsabilidade tanto do pai e da escola também ofertar esse alimento, né, professora? Isso, e uma coisa interessante, que vocês devem conhecer quem são esses alunos, tá? Então não é só conhecer por nome, vocês devem saber quem são esses alunos. Então uma dica é que, se na sua escola tem esses casos, que você faça lá uma pastinha, né, com o nome, peça uma foto da criança, cole nessa ficha para que você possa identificar de uma maneira correta. Então não fica só no pensamento, né? Deixa ali na pastinha, porque é mais fácil você ter acesso e não esquecer, né, professora? Com certeza. E quem sabe até está desenvolvendo algum tipo de ação voltada para esse público, que é muito interessante também, né, gente? E às vezes tem crianças que elas ficam com vergonha de ter aquela dificuldade, aquele problema de alimentação em relação aos colegas, mas porque às vezes, por falta de uma informação mais detalhada, tanto parte dela quanto dos coleguinhas, né? Então ela se distancia e não é isso que o programa quer. Então é um momento de socialização, um momento de integração, onde todo mundo se reúne e tem que ser um momento agradável, né? E não um momento em que o aluno ele fica distante ali sozinho. Então é aí que entra a tarefa do técnico em alimentação escolar, que pode ser educativa. Então, é aí que você entra com esse processo educativo, pois ao preparar a alimentação dos alunos de forma saudável, conforme previsto no cardápio, você está o quê? Promovendo a educação alimentar. Então não é só promover a educação alimentar para o público que não tem nada. Não, a gente também tem que promover a educação alimentar para essas pessoas com essas necessidades, porque existem pessoas que, mesmo sabendo da necessidade e por falta de informações mais a fundo, o que acontece? Continuam fazendo coisas erradas, né? Então, e aí entra você em ação para fazer essa diferença, né, professora? Isso mesmo. Então, consideramos que a alimentação adequada está envolvida com outros fatores e não só com a alimentação. E quais são eles? Então, não é só propriamente com a alimentação, mas sim outros fatores. Um dos fatores seria o quê? O refeitório. O refeitório é um local imprescindível para quê? Para que você reúna os alunos, para que você faça essa oferta da alimentação, que eles comam bem, de forma adequada, de forma a suprir suas necessidades, não é isso? Então é imprescindível que os alunos tenham o quê? Condições ambientais adequadas para se alimentarem, né? Então, o local mais adequado é o quê? É o refeitório. E é o papel dos professores e coordenadores manter um ambiente calmo e sem barulho. Mas na sua escola, existe essa colaboração dos coordenadores e dos professores? Não, se não tem, está na hora de entrar em ação, né, professora? Isso, e lembrando que o refeitório, né, ele deve ser um ambiente agradável, né, um ambiente limpo e que chame atenção para que as pessoas, para que as crianças tenham o prazer de ficar nesse local. Então, se as crianças chegarem e esse refeitório estiver sujo, né, professora, as mesas sujas, um ambiente que não é agradável, então a comida pode ser muito gostosa, mas elas não vão conseguir ficar dentro desse ambiente. Então já começa aí, né? Então a gente vai ver aqui uma série de fatores que influenciam, e entre eles o refeitório. Isso mesmo. Então é importante essa questão da limpeza, aquela questão do turno da manhã, não limpa para o turno da tarde, então cada um fazer a sua parte, né, para colaborar nesse sentido também, né, professora? Então, em algumas escolas do país, então os alunos, eles utilizam-se de quê? De autosserviço para montar os seus pratos como desejarem. Então acredito que aqui ainda o sistema da nossa escola ainda seja o porcionamento individualizado, ou seja, os técnicos fazem esse porcionamento e ofertam aos alimentos, né?
Então, em algumas eles montam-se uma rampa com todas as preparações daquele dia e os alunos servem-se como gostariam, né, e na quantidade que desejam. Então, só que nessa questão de você se realmente servir, aquele self-service, aquilo que você serve, é preciso de muita formação e muita informação, porque nós sabemos que dependendo do público eles irão colocar mais do que o necessário, não é? E aí é errado, então não é comer com os olhos, então é servir primeiro, colocar aquela porção um pouco, se você sentir necessidade, aí sim repete, da mesma forma como vocês técnicos oferecem para os alunos. Esse porcionamento está adequado? Será que não está exagerado, né? Então sirva primeiro um pouco para depois, se o aluno tiver vontade de repetir, né, professora? É isso mesmo. Então, o autocuidado precedido, olha só que eu falei, de muita informação. Informação é um princípio para que a execução das ações de educação alimentar e nutricional tenham sucesso. Então, nós questionamos, na escola em que você atua, que você desenvolve suas atividades, tem refeitório? Porque nós sabemos que existem escolas em que não tem refeitório. Mesmo elas sendo, assim, recentes, não possuem refeitório. Então, as crianças, elas ou fazem as suas refeições em pé ou tem que sentar em uma partezinha da calçada ou em alguns casos vão até para a sala de aula, né? Então assim, você fazer uma refeição em pé ou em um local que não te acomoda direito não é nada agradável, né, professora? Então assim, questione isso, né? Então você acha da mesma forma que o refeitório tem que estar ok, nós questionamos se você acha que os utensílios, os pratos e os garfos, eles também são compatíveis para realizar a atividade, aqui tem que realizar, no caso, ajudar as crianças a cortar carne, o prato a ser servido seja adequado para os alunos, né? Então, quando eles são adequados ou influenciam a promoção da educação alimentar e nutricional, né? Estudantes de educação de jovens e adultos, eles comem uma galhada em talheres de plástico. Isso aqui seria um exemplo. O que vocês acham? Que isso aqui está correto? Olha o utensílio não está adequado, não é verdade? Não é, professora? A senhora concorda? Infelizmente, hoje em dia, né, a gente já está conseguindo uma mudança. Hoje em dia tem escolas que realmente não utilizam mais o prato de plástico, nem os talheres de plástico, já mudaram para o de vidro, né, professora? Mas é uma adaptação ainda que está acontecendo, mas enquanto isso realmente não chega à realidade de todas as escolas, o interessante, a gente viu na unidade 15, é a questão da manutenção desses equipamentos e utensílios, né? Então, assim, não dá para ficar a vida inteira utilizando o mesmo prato e os mesmos talheres. Não tem como, certeza. A gente precisa estar mudando, né? Renovando de tempo em tempo esses utensílios. Então, se na sua escola já há algum tempo você utiliza, tá na hora de você conversar com o seu gestor e mostrar qual a importância de estar fazendo uma mudança aí. Sem contar, professora, que essa questão dos pratos, a mudança dos pratos de plástico para os de vidro, os copos de plástico e talheres e tal, isso aí também ajuda na questão do meio ambiente, né? Então você economiza mais água, a questão do detergente e o tempo, né, dos técnicos, porque o tempo que você levava para desengordurar aquele prato, aquela colher, aquele caneco, ficou, né, mais reduzido no que se trata de vidro, não é verdade? Só que assim, também tem que tomar muito cuidado na questão de quebrar, né, não cair. Tem a questão das crianças também. Das crianças. Então, é algo que realmente precisa ser, com o tempo, né, que vai ser adaptado, vai ser trocado tudo isso, mas enquanto isso a gente tem que fazer algo para que possa melhorar, né, todo o nosso atendimento a essas crianças. Então, não basta tão somente ter um refeitório, essa escola ter um refeitório adequado, se os utensílios também não vão atender a necessidade do aluno na hora dele sentar na mesa e comer com um talher ou uma colher adequada que atenda a necessidade. Da mesma forma, o quantitativo de panelas. Na minha escola tem 1000 alunos, eu tenho uma panela que não dá para fazer aquela quantidade de comida para 1000 alunos. Então, assim, os utensílios, os equipamentos também têm que ser compatíveis. Nós sabemos que existe essa questão de dificuldade também, que existem escolas que não têm questão quantitativa de freezer, geladeiras para atender a demanda de quando vem os alimentos para que sejam armazenados, devidamente armazenados, congelados, enfim. Mas devagar você procura conversar com o gestor e fala da importância desses equipamentos e utensílios serem
serem adequados e proporcionais a essa quantidade de alunos, né? Então, os utensílios, eles também precisam ser adequados para atender os estudantes, até mesmo porque, na maior parte das casas, as pessoas não usam talheres de plástico. Isso é plena verdade, né? O que isso implica dizer? Que muitas vezes os utensílios usados na escola, eles não refletem a realidade da família e não permitem estabelecer vínculos entre o processo pedagógico e as diferentes realidades e necessidades locais e familiares. A mesma coisa se refere à reflexão sobre os horários em que são servidas o quê? As refeições nas escolas, que também precisam ser fomentadas. Então, assim, nós vimos nos cardápios, na sugestão de cardápio anterior, as preparações de lanches e uma refeição principal. Então, assim, é interessante que a escola coloque aquela refeição que é, gente, geralmente fala que é a mais forte, né, professora? Então, assim, que ela seja em um horário realmente mais parecido com o do almoço, para que, de repente, você não quebre essa questão desse horário, fique uma coisa muito diferenciada. Então, você já pensou você comer um baião de 2 com uma salada, enfim, uma farofa umas 9h30, umas 9 horas, não é nada interessante, né? Então, é muito cedo, né, para estar ingerindo essa alimentação. Então, isso também é um fator que vai influenciar no momento da alimentação dessa criança, né, desse adolescente. Então, tem que adequar a alimentação conforme o horário que ela está sendo servida. Então, não é nada interessante, então adeque, principalmente as escolas que têm esse tempo integral, vejam direitinho o melhor horário para que seja ofertado essa alimentação, né? Porque nós sabemos que muitas das vezes já vem definido para o manipulador ou técnico de alimentos aquele quantitativo de alimentos que deve ser usado em uma determinada preparação, tá? Então, essa quantidade que já vem determinada para o manipulador fazer aquela preparação, né, é o que nós chamamos de per capita, não é isso? Que quer dizer o quê? Alguém lembra? Será que eles lembram? Que eles já reviram isso, né, professora? Já viram isso aí, acho que com a professora Sabrina, né? Então, vamos ver se eles vão relembrar agora, é o momento de relembrar os outros módulos. Então, quantidade per capita refere-se o quê? Ao alimento cru, quer dizer uma quantidade por pessoa, por aluno, né? Então, nós vamos ver aqui, olha, a quantidade de feijão para um cardápio de baião de 2 para um aluno adolescente, ela pode ser em média de 50 gramas desse alimento cru. Só que não quer dizer que esse alimento será o peso dele depois de pronto, porque nós sabemos que existe alteração, então ele vai passar por um processo e o peso que ele era cru, obviamente não vai ser igual depois que ele chegou ao produto final. Então, para cada receita de uma determinada quantidade de ingredientes, precisa ser usado isso aí. Então, vocês querem lembrar um exemplo bem básico, aquela receitinha da vovó, lembra, professora? A receitinha da vovó que foi passando da mãe, foi passando para a filha, enfim, chegou até você. Aí, o que a gente questiona sobre essas receitas e outras, e até as preparações que vocês fazem na escola? Será que a quantidade de óleo está adequada? Será que a quantidade de sal também? E aí vocês lembram aqui da ficha técnica de preparação? Também já foi reprisado isso aí, já foi falado anteriormente, não é verdade? Então, para garantir que a receita seja seguida e a comida saborosa e saudável, é feito o quê? Essa ficha técnica de preparação. Então, observem, se vocês têm acesso aos cardápios, os cardápios, obviamente, deverão ter essa ficha técnica mostrando o quantitativo por alimento, entendeu? Vamos supor, é um baião de 2, então lá tem o feijão, uma quantidade X, o arroz, uma quantidade X, cebolinha e todos os demais temperos, aquela quantidade X, da mesma forma que o modo de preparo, né, professora? Isso mesmo, é
é como se fosse uma receita, né? Mas algo mais detalhado. Porque lá vem dizendo toda a quantidade, né? Nessa ficha de preparação, a quantidade de todos os ingredientes e também o modo de preparo. Justamente para que se tiver uma eventualidade, se você não puder estar presente nesse dia, em algum dia no seu trabalho, se existir essa ficha de preparação, qualquer outra pessoa consegue seguir essa receita, né, e desenvolver o trabalho também. Também, isso mesmo. Então, nós temos aqui o exemplo, né? Então, olha a ficha, vem a quantidade, vem o alimento. Então, essa aqui é a quantidade do alimento, certo? Olha, 1 quilo de extrato de tomate, 60 ml de óleo de soja, 200 ml de suco de limão, 150 gramas de cebola, 20 de sal. Então, vocês veem que está dizendo alimento, a quantidade de alimento por alimento. Então, cada um tem o seu quantitativo. Então, essa aqui seria a ficha. E aqui o modo de preparo, que é, no caso, como a professora falou, alguma eventualidade, né? Ah, de repente essa preparação aí é nova e você não tem, assim, lá essa experiência. Mas aqui está dizendo, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o passo a passo dessa preparação para que você, de repente, para que não desande essa preparação. Então, na realidade, essa ficha técnica, ela te dá um norte. Então, ela te dá um norte e nós sabemos que, voltando agora para a questão dos alimentos, nós sabemos que o Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira, ele preconiza o quê? Que alguns ingredientes, eles devem ser usados com parcimônia, ou seja, os alimentos, eles devem ser utilizados na quantidade que deve ser. Então, tomem cuidado, técnico, procure verificar a quantidade desses alimentos que realmente tem que ser utilizada naquela preparação. Tá, o guia alimentar, mas o que é o guia alimentar? Olha só, esse aqui é a capa do guia, entendeu? Mas o guia deve ter na sugestão de referências bibliográficas complementares para que vocês pesquisem, olhem, porque realmente ele orienta a população brasileira. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele se constitui em uma das estratégias para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra o quê? A Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, esse guia, ele é importantíssimo. Ele apresenta o quê? Um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias, comunidades e da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. Então é interessante que você baixe esse guia e que você possa imprimir e realmente ler folha por folha, porque ele é bem orientativo. Mas quais são esses alimentos que o Ministério fala? Olha só, o açúcar, sal e condimentos, óleos e gorduras, bebidas de baixo valor nutricional, como os refrigerantes. Então, esse aqui, por favor, utilizem com muita moderação. Vejam na ficha técnica, questão do açúcar nos sucos, o sal demasiado nas preparações, os óleos, nem todas as preparações requer que você coloque aquela quantidade de óleo realmente. E as bebidas de baixo valor nutricional, não tem por que você ofertar um suco concentrado, um suco que você vai diluir, se você pode ofertar um suco natural, né, professora? Isso mesmo, e lembrando a quantidade de açúcar, né? Porque é muito comum e a gente vê nas escolas realmente sucos muito adocicados. Demais. Então, tem que tomar cuidado com essa quantidade de açúcar que é utilizado. Porque, querendo ou não, a quantidade que você coloca, você pode alterando o paladar da criança, né? Obviamente, se eles são acostumados em casa com muito doce, um pouquinho de mais sal, eles vão reclamar. Mas você vai fazendo a sua parte que eles vão acostumando com isso. E você também vai explicando, você tem o conhecimento, você tem uma técnica, você tem como depois argumentar, falar para eles, explicar o porquê, né? Então, reforçando aqui, esses alimentos são de uso regulado, portanto, você técnico precisa observar o quê? As medidas adequadas deles
em suas receitas e em suas preparações. Então vocês percebem a importância da ficha técnica e na questão do envolvimento de vocês nas tarefas de vocês? Agora nós vamos falar da nossa resolução 26 de 2013, né? Em seu artigo 14, ela define que o cardápio semanal, ele contenha alimentos saudáveis, estabelecendo inclusive a quantidade que deve ser 200 gramas de frutas e hortaliças semanalmente. Então, por isso que vem essa questão. Mais das preparações salgadas do que das doces. Então, nessas preparações salgadas, você pode contemplar também esses alimentos. Obviamente que nos doces também. E diz aqui que o suco, ainda que seja de frutas, ele não entra nessa contabilidade. Ou seja, porque eu tenho a preparação salgada e aí eu ofereci legumes, aí tinha um suco, não há necessidade de eu oferecer frutas. Não quer dizer isso. O suco é a parte, tá? Então, quando falamos em cardápios, é necessário e importante seguir o quê? O porcionamento. Então, as porções de cada alimento que vão para o prato do aluno, ou seja, a quantidade daquilo que lhe é servido, também é uma ação de educação alimentar. Então, a porção, aquilo que eu falei antes que você coloca, é interessante que você coloque em menor quantidade para que não haja desperdício, né, professora? Sim, então a gente já falou, né, dessa questão de porcionamento, só lembrando que você deve fazer a diferença conforme a faixa etária, tá? Não quer dizer que você vai servir a mesma porção para uma criança, é a mesma porção que você serve para um adolescente. Então tem que tomar cuidado aí na hora de porcionar, verificar qual é a faixa etária do seu público, ok? Isso mesmo. E voltando lá na questão da porção, o que é a porção? É a quantidade de determinado alimento, olha, já preparado e pronto para o quê? Para o consumo, no caso do aluno. O que é, obviamente, diferente de quê? Da quantidade de per capita. A per capita, ela trata do alimento cru. Tá? Então existe essa diferença, a porção pronto para servir, já para ser consumido. E o per capita é o alimento cru, que ainda vai passar pelas etapas de preparo, né? Então, com essa questão de porcionamento, vamos questionar vocês. Vocês realmente, façam uma autoavaliação, vocês realmente acham que vocês porcionam corretamente as preparações? Quando vocês estão na hora de servir os alunos? O que acontece quando você vê que tem algum aluno que tem assim, que é mais cheinho, né, do que os outros, que ele realmente repete 1, 2, 3, 4 vezes, você percebe que é além do normal? O que você faz, né? Você realmente porciona como ele quer, ou você tenta orientar, ou você porciona de pouquinho, diz, olha, se você quiser, você repete mais um pouquinho, mas não exageradamente, porque isso é interessante também, né, professora? Sim, não é deixar à vontade, né? Porque realmente, como a professora falou, tem aqueles casos que tem crianças que não querem repetir apenas uma vez, né? Querem repetir várias vezes, então nesses casos a gente tem que ter um controle, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Uma coisa é, você porcionou uma quantidade pequena, a criança comeu e ela quer mais um pouco, então você já vai porcionar uma quantidade menor do que você porcionou da primeira vez. Tá? Então tem que ter um controle aí, né, e tentar explicar para essa criança por que ela não pode estar consumindo essa comida exageradamente, ok? Uhum. E se você viu que realmente tem esses pré-adolescentes ou crianças mesmo que têm essa vontade louca de comer exageradamente, você já pensou em desenvolver algum tipo de ação, fazer algum tipo de palestra, né? De forma que não venha afetar assim diretamente, que ele não se sinta ofendido, né? Pensa direitinho, porque você também faz parte desse processo de educação. Então, você observa que crianças e jovens obesos na sua escola, se você observa que existem esse tipo de pessoas, assim, com essa dificuldade, eu quero fazer algum tipo de atividade, mas eu não sei que atividade fazer. Então, você tem que procurar um nutricionista, conversa com o teu gestor, que de repente ele vai fazer esse canal de comunicação, ou vai te levar até o nutricionista para que de repente, quem sabe, vocês conversem, afinem aí as ideias e possam desenvolver algum tipo de atividade
atividade ou alguma palestra para que de repente seja voltada para aquele público ou inúmeras outras ações, não é, professora? Isso mesmo, são as orientações, né, que a gente transmite para esses alunos. Então, são as orientações sobre ações educativas específicas para o quê? Os que mais precisam, né? Então, nesse sentido, você vai favorecer a educação pela alimentação escolar, né? Nós vimos que os alunos do ensino médio da educação de jovens e adultos, desde 2009, eles passaram a ter direito à alimentação na escola. Então, até a Lei 11.947 de 2009, a oferta de alimentos para esses estudantes não era obrigatória e várias escolas destas modalidades de ensino ainda não possuem cozinha ou cantina para atendê-los. A sua escola se encaixa nesse padrão, ou seja, não tem cozinha, não tem cantina, ou se tem uma cozinha, uma mini cozinha que não dá realmente para fazer umas preparações mais elaboradas? Né? Então, questione, né, professora, leve ao conhecimento a importância de se ter um ambiente adequado. Lembra que o refeitório tem que ser adequado, os utensílios, né, os equipamentos, da mesma forma a cozinha, não é? Para atender aquele quantitativo de alunos, senão vocês vão sempre estar preparando o quê? Preparações leves, os lanches, e o objetivo do PENAI não é esse, né? Não é ofertar somente os lanches, e sim ofertar uma alimentação saudável, adequada, que atenda a necessidade do aluno, né? E aqui a gente fala, atenção, que no seu município ainda existe escolas de ensino médio e educação de jovens e adultos que não servem essas refeições. Então questionem e vejam que eles têm direito. Então você reivindique junto à sua secretaria. Quando nós falamos em educação alimentar e nutricional, nós estamos falando também de questão de sustentabilidade, tá? Então, a educação ambiental, que inclui o uso racional da água, a utilização do lixo orgânico, a reciclagem, entre outras ações, ela o quê? Ela está intimamente ligada a quê? A educação alimentar e nutricional dentro das escolas. Então não é só se preocupar, tem que ter uma alimentação saudável, vou ofertar legumes, verduras e frutas, nessa hora, essa hora, bonitinho, tem que preparar de forma higiênica. Não, não é só isso. Você também tem que se preocupar com o lixo que é produzido, onde vai ser colocado aquele lixo, aquela água que eu vou utilizar, ela é de qualidade? Eu vou utilizar com moderação? Eu vou usar de forma racional? E existem escolas em que se preparam, então eles têm alguns, como é que eu posso falar? Eu esqueci o nome, são alguns utensílios em que eles, na hora da merenda, eles separam para que sejam coletados. Depois que o aluno terminar de comer, então existe um recipiente para coleta de talheres, copos, pratos, né? E o lixo orgânico. Então aqui são os exemplos. E assim a sua escola pode estar fazendo, aderindo a isso, né? Então, a proposta desta integração na escola, ela pode ser definição de espaços no refeitório ou até mesmo pátio da escola para o recolhimento de utensílios e lixos orgânicos, entre outros. Dessa forma, os alunos também colaboram e mantêm o local organizado, colaborando também com o técnico, porque às vezes naquela escola existe só um técnico, então já é um trabalho assim que é menor para ele, poupa tempo, porque já foram separados todos os utensílios, né? Então, esses espaços também podem se tornar um lugar de extra classe, em que os professores possam trabalhar temas de educação ambiental e educação alimentar e nutricional. Então você vai estar trabalhando esses dois temas. E os professores, gente, eles também desenvolvem um papel muito importante nas ações de educação alimentar e nutricional. Então quando o professor está ali com os alunos no refeitório, que ele acompanha os alunos e que ele está presente no momento em que eles estão fazendo suas refeições, ele também está dando exemplo, né? Eles estão dando um exemplo para os seus alunos. E nós temos a legislação mais atual sobre o assunto, que se refere à Portaria Interministerial Educação e Saúde, que é a Portaria 1010 de 2006.
E o que ela traz sobre a promoção da alimentação saudável nas escolas? No seu artigo 1º, ela institui diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio. E no artigo 3º, ela define promoção da alimentação saudável nas escolas com base nos eixos prioritários, que é educação alimentar e nutricional, boas práticas de alimentação, oferta da alimentação saudável. Então, as ações de educação alimentar e nutricional, elas podem acontecer de muitas formas, especialmente aquelas que podem ser desenvolvidas em salas de aula ou mesmo fora delas. Concorda, professora Caroline? Isso, essa questão dessa educação nutricional aí, né, a gente já viu também no módulo 15 que falava um pouquinho sobre essa questão do lixo orgânico, né, como que a gente pode fazer, qual era a importância, né, de estar desenvolvendo, implantando a questão do lixo orgânico. Então a gente já viu, a gente já sabe algumas dicas, então qualquer dúvida você pode estar retornando lá no módulo 15 e verificar nessa parte. Lá também falava, professora, sobre a questão da água, qual era a importância, né, da gente fazer a manutenção certinha, a lavagem, a higienização da caixa d'água. Então a gente já viu tudo isso e a gente está vendo agora que existe, né, realmente lei que complementam isso, que contemplam essa questão. Então a gente tem que colocar em prática mesmo. Isso, veio a fortalecer, não é verdade? Então ela fala sobre ações de educação alimentar e nutricional, aborda o tema dos manipuladores, que são as boas práticas de higiene e manipulação, que também foi um tema que foi abordado em inúmeras aulas, né? Então vocês estão vendo que tudo se encaixa. Então procurem também a portaria interministerial 1010, que vocês vão achar, tem lá nas referências complementares. Então vamos continuar para poder encerrar. Então, a inserção do tema alimentação no currículo escolar é uma forma de se garantir que esse tema seja discutido na escola. Então, a alimentação escolar, gente, ações de educação e alimentação no currículo escolar, veja bem. Então, basicamente é o tema que nós vamos estudar em uma próxima aula, que nós queremos que vocês tenham bastante atenção, que é muito importante. Então, vocês viram aqui na aula a importância do técnico. Vocês são atores principais dessa novela do dia a dia, não é verdade, professora? Então, participem, se comprometam mesmo com o melhor de si, desenvolvendo suas atividades da melhor forma, não é isso? A senhora quer acrescentar? Mesmo. Então, a gente precisa colocar em prática, né, tudo isso que a gente aprendeu hoje. A gente viu que está diretamente ligado ao trabalho prático de vocês. Então, se ficou alguma dúvida, pode interagir com a gente aqui no chat, que a gente vai ler a sua dúvida e compartilhar com todo mundo as experiências. Então, até daqui a pouquinho, né, professora? Isso. Então, assim, nós esperamos ter contribuído, né, com algumas informações pertinentes às atividades de vocês, a importância de vocês. Nós encerramos a nossa aula aqui, vamos dar o espaço para que vocês desenvolvam as atividades e retornaremos com as correções. Então, até daqui a pouco. Olá, então voltamos agora com a correção das nossas atividades. Então vamos à questão número 1. Então, marque a alternativa que corresponde ao espaço pontilhado entre parênteses. Então, número 1. A pontinho pontinho do Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que para os pontinho pontinho que estudam em pontinho pontinho sejam servidas no mínimo pontinho pontinho. Então, alternativa A nós vamos ter. Vamos ver se dá certo. A alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que para os cardápios, seria aqui, que estudam em escolas, sejam servidas no mínimo, escolas regulares, sejam servidas no mínimo os lanches. Então a gente observou que não ficou muito bem, não é, professora? Não ficou assim conforme tem que ser. Então essa alternativa A está descartada. Vamos à alternativa B. A legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que para os lanches
entraria aqui, que estudam em escolas integrais, seria aqui, sejam servidos no mínimo uma refeição? Também não está de acordo, né? Então, a letra C, a coordenação, entraria aqui, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, prevê que para os cardápios, de novo, que entraria aqui, que estudam em escolas, nós já vimos que não dá certo, escolas regulares, sejam servidos no mínimo lanches. Então, não concordou aqui. Vamos à letra D. A legislação entraria aqui, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, prevê que para crianças de creche que estudam em escolas, entraria aqui, sejam servidas 2 refeições. Também não está de acordo, então vocês viram que não houve concordância aí. Vamos à letra E. A legislação, entraria aqui, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, prevê que para os alunos, aí encaixou, que para os alunos que estudam em escolas de tempo integral, entraria aqui, sejam servidas no mínimo 3 refeições. Então, vocês observaram que a resposta correta é a E. Agora, questão 2, marque a alternativa correta. Estudantes que possuem necessidades nutricionais especiais, como diabetes, doença celíaca, etc., precisam ter cardápios diferenciados de forma que, opção A, eles tenham parcialmente uma alimentação adequada à sua necessidade nutricional? Não é, né? Então, a questão B, que eles tenham acesso a uma alimentação adequada somente quando a escola achar necessário? Também não é. Vocês vão de concordar que não está certo, nem a A nem a B. Letra C, que não há necessidade da oferta da alimentação aos alunos, que compete à família essa tarefa. Nós sabemos que a escola ela tem que ofertar esse alimento para as crianças. E letra D é a possível correta, que tenham acesso a uma alimentação adequada à sua necessidade nutricional, então seja ela de forma provisória ou até mesmo permanente. Então a correta é a letra D. Questão 3. Professora Carolina, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Não, até o momento tranquilo, não temos nenhuma interação, mas que se você ficou com alguma dúvida, você pode estar aí compartilhando conosco. Então vamos lá, questão 3. O Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira, ele preconiza que alguns ingredientes devem ser usados com parcimônia. E quais são esses? Alimentos. Letra A são as verduras, óleos e os doces. A letra B, sucos, legumes, condimentos. C, sal, frutas e doces. D, biscoitos, sal, legumes, frutas e açúcar. Ou a letra E, que é a correta, o açúcar, sal e condimentos, óleos, gorduras e refrigerantes. Então, usar isso de forma adequada. Olha a ficha técnica. Então, usar isso de forma que não venham a prejudicar a saúde dos nossos alunos, né, professora? Isso. E o guia, né, esse guia alimentar, ele é interessante que vocês possam ler um pouquinho ele, porque ele vem falando sobre faixa etária, né, professora? Isso. Ele vem falando sobre as quantidades de todos os alimentos, né, dos grupos alimentares, qual que é a quantidade correta para cada faixa etária. Então, vale a pena ler e conhecer um pouquinho sobre ele, porque isso vai auxiliar no trabalho de vocês. Lembrando que o próprio nome diz, ele é um guia, então você tem dúvida, e ele é destinado à população brasileira, a nós, então para nos auxiliar no hoje e no amanhã também. Lembrando que também, se você entra no site, tem a sugestão na referência complementar, que você pode também estar imprimindo, baixando aquele guia de bolso, né, que geralmente existem pessoas que gostam de estar informadas. Então tem o guia de bolso, que ele é um pocketzinho, então você coloca no bolso e anda com ele normalmente. Vamos à questão 4. A educação ambiental, ela inclui, letra A, o uso irracional da água e a utilização do lixo orgânico. Educação ambiental não é o uso irracional. Letra B, o uso racional da água e não utilização do lixo orgânico. Nós sabemos que tem que ter
o uso racional, mas nós sabemos que também tem que ter a utilização. Letra C, o uso irracional da água, a utilização do lixo orgânico, reciclagem, não está totalmente completa. D, o possível correto, o uso racional da água, utilização do lixo orgânico, reciclagem, entre outras ações. Então, a letra D, a número 5 agora. A legislação mais atual sobre a promoção da alimentação saudável nas escolas temos como opção a Portaria Interministerial Educação e Saúde, número 1020 de 2006, a letra B, Portaria Interministerial Educação e Saúde 1010 de 2005, a letra C, Portaria de Educação e Saúde 1021 de 2009, ou a letra D, Portaria Interministerial de Educação e Saúde 1010 de 2006, ou nenhuma alternativa. Então aqui, como não está marcada, mas com certeza a resposta correta é a letra D. Então, Portaria Interministerial 1010 de 2006. Então, ela fala das ações de educação alimentar e nutricional, das boas práticas, a oferta da alimentação saudável, incluindo ações de educação alimentar e nutricional. Professora, algum acréscimo? É isso mesmo. Então, essas portarias, né, essas legislações, essas leis, elas ajudam justamente a você, né, a basear como é que deve ser desempenhado o seu trabalho. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode estar, né, recorrendo a essas leis, lendo lá, e aí você consegue realmente verificar, né, as orientações que a gente passa para vocês, elas são baseadas nessas leis. Então, qualquer problema na sua escola, né, você pode estar tomando como base essas leis e estar conversando com o seu gestor, pois assim fica mais fácil você explicar, né, o porquê que precisa disso, qual a necessidade disso. Então, realmente, vale a pena você sempre ter aí no caderninho anotado todas essas leis que a gente vem falando ao longo dos módulos, né? Cada módulo a gente tem determinadas leis conforme a disciplina que a gente está trabalhando, então vale a pena você ter aí no local fácil o número dessas leis e aqui, né, a que tema ela está relacionada, né, professora? Isso. Então, para você que tem dúvida de onde baixar esses guias, essas legislações, nós temos nas referências complementares e nós também temos no site do FNDE, na parte de legislação, no link de legislação, que existem todas essas legislações. Então, voltando e recapitulando, vimos hoje a nossa aula sequência da anterior, falando da importância, de novo, do técnico, das suas ações, questão de porcionamento, per capita. Então, todos os assuntos que foram falados hoje na aula anterior já foram também comentados em aulas com os outros professores. Nós pedimos aqui a vocês essa questão do comprometimento, fazer as suas ações de forma correta e colocar realmente em prática tudo que nós procuramos repassar para vocês a título de conhecimento, porque o interessante não é simplesmente você só obter conhecimento, e sim você colocá-los em prática, uma vez que grande maioria das pessoas que fazem o curso já estão em plena atividade. Então, o interessante é isso, e você ser o multiplicador desses conhecimentos, fazer ações diferenciadas. Você hoje já tem um senso crítico maior em relação ao que quando começou há um tempo atrás aqui no curso. Então, hoje você já tem o seu conhecimento mais ampliado, você já sabe diferenciar uma série de coisas, você já sabe hoje as suas atribuições, o que lhe compete, o que não lhe compete, onde você pode estar ajudando, até onde você pode estar indo. E lembrando que você é peça principal nesse processo e também como educador, né, professora? É isso mesmo. Então, como a gente vem falando, né, ao longo das aulas, se você realmente, né, colocar em prática o que você está aprendendo, principalmente em relação à questão de educação nutricional, que é nossa grande aliada, né, uma ferramenta muito válida, a gente está utilizando esse tipo de ferramenta, que é a educação nutricional, a gente vai conseguir realmente transmitir esses conhecimentos, né? Então, a gente viu que existe várias maneiras de a gente estar realizando
dessa questão da educação nutricional. Cabe a gente escolher qual, né, e de uma forma sempre lúdica, que é mais fácil de atrair a atenção das pessoas e fazer com que ela fixe aquele pensamento. Então a gente já deu várias dicas e hoje, né, voltando um pouquinho aí para a aula, a gente falou de alguns fatores que podem influenciar aí na questão da alimentação. Entre um deles a gente viu a questão do refeitório. Então fica uma dica aí para você também, você pode estar decorando esse refeitório, seja com algumas frases relacionadas à alimentação, seja mesmo com algumas frutas, né? Então isso chama a atenção das crianças e fazem com que ela também conheça, né, determinados tipos de alimentos que às vezes elas não conhecem, mas você colocando ali a fotinha, fazendo um mural, trocando informação toda semana, você vai ver que isso tem efeito sim e que chama a atenção das crianças. Lembrando, professora, como a senhora fala de questão de educação nutricional, isso não é fácil, né? É um trabalho que é de formiguinha, é um trabalho que tem que ser contínuo para ter um resultado, né? Então, sabemos que na escola não é fácil fazer educação alimentar e nutricional, uma vez que a demanda de pessoas, de colaboradores, de funcionários, de técnicos, são pouquíssimas. Então, assim, o que demanda às vezes uma sobrecarga de trabalho e às vezes não dá para você desenvolver outras atividades. Mas tenta arrumar um tempinho, tenta conversar com os outros turnos, com os outros colegas dos outros turnos, para que vocês trabalhem em equipe, para que de repente não sobrecarregue ninguém, né? De uma forma tão exaustiva, porque os trabalhos, as atividades são repetitivas, então todo dia aquela mesma coisa. Então, se vocês trabalham integrado entre grupos, obviamente vocês vão otimizar essa questão do desenvolvimento dessas atividades e ter um tempinho aí para fazer algum tipo de ação nesse sentido, certo? Bem, a correção das nossas atividades encerra por aqui. Professora, a senhora quer acrescentar algo mais? É só agradecer, né, a participação de todos os tutores conectados aí com a gente, de todos os alunos que assistiram nossas aulas e solicitar também que vocês revejam essa aula, né, para que você possa fixar melhor esse conhecimento e que mesmo assim, quando você estiver revendo, se você tiver alguma dúvida, anote aí e na próxima aula você pode estar verificando com a gente, tirando as suas dúvidas. Então, obrigada pela participação na aula de hoje. É isso aí, então um grande abraço para todos os polos, os tutores, aos alunos também que sempre nos assistem e encerramos a atividade aqui, esperamos você na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!